Olá, tudo bem? Estamos aqui juntos para mais uma videoaula de literatura e redação, apostila do PH. O tema de hoje, dia 16 de abril, é referente aos módulos 6 e 7. Artigo de divulgação científica, produção de texto, vlog científico. Vamos ver do que se trata? Para aprender, quais são as características estruturais de um texto desse, né? De um artigo de divulgação científica. É um texto que na sua estrutura, ele apresenta introdução, desenvolvimento e conclusão. A introdução é aquela parte em que o autor ele começa a abordar o porquê da pesquisa, tá? Por que ele escolheu determinado assunto? É a parte que ele vai apresentar as informações mais importantes para que nós, leitores, possamos entender a proposta dele. Então, isso faz parte da introdução. A segunda parte estrutural que compõe esse texto é o desenvolvimento. O desenvolvimento, ele faz parte desse texto de divulgação científica no sentido de você vai apresentar de forma mais ordenada e detalhada, de forma mais ampla, o assunto que você quer desenvolver. E por fim, é como se fosse o recheio daquilo que você quer escrever. E por fim, a conclusão, que são as considerações finais, né? Tem a ver com as suas ideias iniciais e com os seus objetivos. A conclusão é o desfecho, é o final do seu texto. Então, esse artigo de divulgação científica, ele possui 3 partes: introdução, desenvolvimento e conclusão. Quais são as principais características de um artigo de divulgação científica, tá? Primeiramente, é importante que nós saibamos que ele não possui uma forma rígida. O que seria uma forma rígida? Ele não é um texto que ele tem uma forma igual em todas as partes. Ele nem sempre vai ter a foto que o acompanha, ele nem sempre vai ter 4 ou 5 parágrafos, ele pode ter mais ou menos parágrafos. Então, não tem uma forma rígida para se produzir um artigo de divulgação científica. Lembrando que divulgação está no ato de você divulgar um texto, e científica tem a ver com a parte da ciência. É um gênero textual informativo, porque o comprometimento é com o leitor, né, para que ele possa saber da informação pela qual você está tentando transmitir. Geralmente segue o padrão dos textos expositivos, que são os textos que são expostos, que são apresentados. No estilo esse texto que a gente estuda e apresenta para os colegas, ou os professores estudam e apresentam para os alunos. Isso é um texto expositivo. Ele expõe um assunto. Apresenta introdução ao desenvolvimento e conclusão. Como eu já falei anteriormente, são essas 3 partes que o compõem. Isso que o diferencia de outros textos. É impessoal, ou seja, não revela a opinião do seu autor, visto que é um artigo de divulgação científica, ele não está se referindo à pessoa que escreve, né? Ele é escrito de uma maneira geral, para qualquer pessoa de qualquer idade ler esse texto e tentar interpretar. Então, ele não apresenta a opinião daquele que escreve. Por isso que ele é impessoal. Emprego da norma padrão da língua, na maioria das vezes, utilizando todas as regras gramaticais, essas que vocês estudam em língua portuguesa, né? Seguindo a gramática normativa, concordância verbal, concordância nominal, o emprego dos pronomes, né? O emprego das conjunções, tudo isso que vocês aprendem com a professora Tiara, com a professora do 8º ano, que acho que é a professora Leiliane, né? Então, todas essas normas gramaticais que vocês têm, vocês vão usar na hora de escrever o artigo de divulgação científica. Também é um texto que pode ser acessível a adultos ou a crianças, depende do público-alvo.
Então, se ele for publicado, por exemplo, num texto para o 6º ano, ele tem que ter uma linguagem acessível aos alunos do 6º ano. Se ele for um texto explicando, por exemplo, como se dá a chuva ácida, por exemplo, lá no ensino médio, a linguagem dele vai ter que ser mais bem elaborada. Então, vai depender muito daquele que lê o texto para poder entender, tá? A linguagem do texto pode ser adaptada de acordo com a faixa etária de cada leitor e do seu grau de escolaridade. Foi o que eu acabei de falar anteriormente. Vai depender muito, um aluno que está, por exemplo, no 8º ano, se de repente pegar um texto de universidade ou um texto, muito formal, ele vai ter dificuldade em entender esse texto, dependendo da linguagem, que às vezes é um texto muito científico e aí a linguagem é muito bem elaborada. Então, talvez, não estou dizendo que não é possível, pode ser possível, mas talvez fique mais difícil um aluno de 8º ano, por exemplo, ler um artigo de divulgação científica feito por uma universidade, por exemplo, Então, vai depender muito do grau de escolaridade. Quanto mais conhecimento científico e o grau de leitura que você tem, maior vai ser o seu entendimento e maior vai ser a sua facilidade em entender o que está sendo exposto. Os artigos científicos são voltados para estudiosos e pesquisadores de uma área específica, tá? Então, se eu vou escrever alguma coisa relacionada ao universo, por exemplo, então ele vai ser voltado para pessoas que são estudiosas e pesquisadores desse tipo de assunto. Se o assunto aqui é Covid-19, então esse artigo científico vai ter que ser endereçado ou voltado para a pessoa que está estudando esse tipo de vírus e como combatê-lo, através de vacina e etc. Então, o artigo científico, ele tem um público-alvo determinado, tá? São pessoas que estudam o universo, são pessoas que estudam vidas em outro planeta, são pessoas que tentam descobrir curas para doenças, que estão desenvolvendo algum projeto relacionado à ciência. Então, todo artigo científico ele é voltado para um tipo específico de público-alvo. Um exemplo de artigo de divulgação científica. Eu retirei da internet, que diz assim, Covid-19, instituições lançam iniciativa de divulgação científica. Esse texto é do dia 15 de abril. A fonte é Fiocruz, tá? Que é o órgão responsável por pesquisas no Brasil. Um dos grandes desafios da atual pandemia do Covid-19 é levar informações confiáveis ao público sobre a doença e como preveni-la. Com esse objetivo, o projeto Covid-19 Divulgação Científica vai abrir canais de comunicação direta com a população para, por meio de vídeos e outros conteúdos publicados nas redes sociais, dar subsídios para que os cidadãos tomem decisões informadas, contribuindo para o controle da disseminação do novo coronavírus, tá? Então, esse texto aqui, pode perceber que a linguagem dele é bem elaborada, porque ele foi retirado da Fiocruz, que é um órgão extremamente importante e tem uma seriedade no nosso país. Então, não é um texto que foi retirado assim da orelha e foi escrito de qualquer jeito. Houve uma pesquisa para poder ser publicado esse artigo de divulgação científica.